Sou Célio Bolan e você está na RTV Canal 19. No programa Democracia em Dia. Hoje estamos com o vereador Júlio Bittencourt. Assumiu há poucos dias em função da candidatura, pré-candidatura da Giovana Mondarda, oficializada na convenção essa semana passada, como candidata a deputada federal. Júlio, o PT em Criciúma teve uma história muito bacana, tem uma história na época do Décio Góes, foi o auge, né? Foi. E o PT está desde 2012. O último eleito foi o José Carlos Melo, o doutor Melo. Isso. Né? Ele fez 1.336 votos. Em 16 o PT fez 4.679 votos, ninguém se elegeu. Em 26 está aí o Júlio agora representando esse partido que tem uma história muito forte na região. Comentando, Júlio, então, o Júlio agora vai ficar 120 dias, né? Espero que ele faça um trabalho muito bacana lá na Câmara. O que aconteceu com o PT em Criciúma nesse período, nesses últimos 2016 para cá? Bom, Esse é o teto do PT em Criciúma? bom, vamos lá. É importante fazer um histórico do PT desde quando ele surgiu aqui no município, né, na década de 80. Porque nós tivemos alguns momentos em que o PT foi muito bem votado, né? Separando aí as eleições federais e as eleições municipais. Então a primeira grande vitória que o PT teve na cidade foi em 89, na primeira eleição do presidente Lula, e em que ele não foi eleito naquela ocasião, perdeu para o Collor, né? E depois, nos anos 2000, com a eleição do Décio, em que ele chegou a quase 50% dos votos, e depois em 2002, na eleição federal também, que o presidente Lula foi eleito pela primeira vez. Ali nós tivemos uma votação bastante grande aqui também. Dali para frente, o que aconteceu foi que, não mais por questões que a gente observa nessas outras eleições, muito ligada a eleição ligada à figura do presidente Lula, né? Tanto em 89 quanto em 2000, porque já havia aquela expectativa de que o Lula iria ganhar aquela eleição, né? Então aqui esse processo se iniciou aqui também. Mas dali para frente o presidente Lula foi reeleito, a Dilma foi eleita também e reeleita, mas o partido aqui veio num decréscimo eleitoral, mas principalmente por questões locais mesmo, né? A partir ali do momento em que surgiu a Operação Lava Jato, em que o PT foi colocado na berlinda, muito embora outros partidos tenham políticos mais processados até do que o PT, mas o PT foi colocado como o responsável por todo o problema de corrupção do Brasil e tal, né? Enfim, e o PT, inclusive, naquele momento, ele mesmo tomou a iniciativa de punir aquelas pessoas que efetivamente tiveram responsabilidade naquelas questões, porque quem foi punido de fato os culpados, na verdade, eram diretores históricos da Petrobras que estavam lá há mais de 30 anos, né? E que os depoimentos demonstraram que aquele processo com as construtoras acontecia já há muitos anos, né? E estourou naquele momento. Mas, na opinião pública, o PT foi responsabilizado por aquilo, e nós tivemos que lidar com isso, né? Então, o nosso pior momento aqui na cidade foi 2018, na eleição do Haddad, onde nós tivemos uma votação muito baixa, assim. E de lá para cá a gente vem crescendo, né? Em 2020 ainda não conseguimos ainda fazer a legenda mínima para eleger, para ter uma cadeira na Câmara de Vereadores. Naquele momento, na eleição de 2020, eu fui candidato a vice-prefeito, com o Chico Baltazar, candidato a prefeito. Exatamente. Ali onde eu me debutei, né? Onde eu debutei. E entrei numa condição porque o partido não tinha quadros, né? Não tinha quadros para ocupar, eu ainda estava tocando a minha vida e tal, fui convidado pelo partido para ser.
E aí depois, daquela eleição em 2022, eu fui candidato a deputado estadual, fui o deputado do PT mais votado aqui do Sul, né? E aí depois então fui candidato a vereador, onde eu fiz os 1.725 votos aqui, sendo o primeiro suplente da nossa chapa, porque nós estamos numa federação junto com o PCdoB, o PT e o PV. Então, a Giovana Mondardi foi a vereadora mais votada da nossa chapa e faltaram 125 votos para que a gente fizesse a segunda cadeira. Exatamente. Então, se a gente tivesse pedido um pouquinho mais de voto, ou se tivesse mais uma liderança na nossa chapa que pudesse conquistar esses votos, a gente teria conquistado a segunda cadeira. Exatamente. Aí você falou, você fez para deputado estadual 7.495. Perfeito. Disso aí, mais de 50% foi em Criciúma. Foi. Com 3.936 votos. Foi isso. Isso aconteceu, Célio, principalmente porque no planejamento da campanha nós tiramos uma decisão política importante, que a gente não ia se aventurar em outras regiões do estado. A decisão era focar principalmente em Criciúma, porque o estado é grande, tu perde muito tempo no deslocamento e tal, né? Então, como a base eleitoral era aqui, nós iríamos focar a campanha aqui em Criciúma e eventualmente expandir para a Mesc e a Murel, né? E um pouco em Florianópolis, mas a decisão política era focar a campanha em Criciúma. Né? E agora esses votos que tu teve, o Arlindo vai abocanhar e vai crescer um pouco mais, é isso? O Arlindo fez 8 mil e poucos votos ali para prefeito, né? E acredito muito que ele vai ampliar essa votação por uma razão histórica até, Célio, que eu vou te dizer. Eu acredito, eu não sei muito mais lá para trás, mas é a primeira vez em muito tempo, se não a primeira vez na história, que o PT tem somente um candidato a deputado estadual aqui em toda a região sul. Então o Arlindo tem um corredor aqui de votos, né? E a gente sempre pega a votação do Lula para ver qual é a possibilidade, até onde a gente consegue alcançar, né? Então ele tem uma possibilidade, um mar aqui, um corredor de votos enorme aqui para conquistar, né? Então e o Arlindo é uma figura que dialoga muito para fora do PT, principalmente, né? Aqui só estou procurando a quantidade de votos aqui. Então ele tem essa capacidade de conversar para fora do PT, né? Então e por isso que eu acredito que ele vai ampliar a votação dele e é um sério candidato a conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa. No extremo sul, nessas 3 regiões que citou, nós temos 780 votos bons, não. Tira 30% disso aí. Então é isso que ele vai lutar. Isso. Na REC, né? REC, Amurel e tal. 15 municípios, 10 municípios. Isso. Né? Mas agora falando aqui das tuas pautas, dos teus 13 pontos, eu até anotei aqui, tá? Vamos lá. Mas antes disso, vou fazer uma outra pergunta. Pois não. O que funciona em Criciúma? E o que não funciona em Criciúma? O que funciona em Criciúma? Eu acho que, e uma questão da história de Criciúma também, lá que começou lá com o Zé Augusto, que nós conversamos. Criciúma foi pioneira na implantação, Criciúma sempre teve muita atenção com relação à saúde, né? Aqui nós somos pioneiros na implantação do Programa Saúde da Família. Começou aqui, nós importamos o programa esse programa tem uma influência da saúde da Inglaterra, da saúde de Cuba, e no sentido de trazer, se construir uma política de prevenção à saúde, de promoção à saúde, né? E o Programa da Saúde da Família foi um dos pioneiros aqui, foi aqui quando ainda não era uma política pública ainda, né? Aconteceu aqui, se eu não me falha a memória, foi no governo do Zé Augusto ou do Eduardo Moreira, agora não me recordo. Mas foi naquele período que se iniciou. E aqui, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, nós temos 47 unidades básicas de saúde e outros municípios do mesmo porte têm 30. Né? Nós temos 4 unidades de pronto atendimento, 4 UPAs,
e Curitiba, por exemplo, que tem muito mais habitantes, tem 6. Né? Então, nós temos todos os equipamentos de CAPES aqui à disposição. Né? Então, no sentido de execução de políticas públicas, de equipamentos, nós temos muito à disposição. O que acontece é que são aqueles nós que o SUS tem, né? E que a gente precisa diariamente olhar para isso, que são os problemas de, às vezes, falta profissional, né? Às vezes falta acesso, né? Hoje nós temos um problema hoje na cidade, que é a questão do agendamento online, né? Hoje, para agendar uma consulta, tu não é mais no balcão da unidade de saúde como era antes, é tudo online. Então, quem tem dificuldade de acessar um aplicativo, e aí se tu não entra ali no horário tal, e os horários já estão preenchidos, tu não consegue mais agendar, né? Então, esse é um nó que a gente tem, porque nós temos que ter hoje na cidade, falando especificamente de saúde, uma educação em saúde, que é o seguinte: tu não precisa, é importante o cidadão saber qual equipamento ele deve procurar, a depender do que ele está buscando, depender do agravo que ele está passando. Quando procurar uma unidade de saúde, quando procurar uma unidade de pronto atendimento e quando procurar um hospital, um pronto-socorro do hospital. Muitos não sabem, ou assim, para garantir eu vou lá no hospital. E aí qual é o cenário que a gente tem hoje? O pronto-socorro São José lotado, né? E as UPAs, muitas vezes as pessoas não sequer procuram as UPAs, né? Ou sequer, às vezes, é um problema tão simples que uma unidade de saúde já resolveria. Né? Exatamente. Então, precisa ter isso é constante, né? É igual campanha de vacina. Tempo atrás eu conversei com o secretário de saúde, ele me disse, isso é igual campanha de vacina, é muito falado e pouco ouvida. Né? Então, mas é constante, precisa se falar, né? Dos 13 compromissos seus na campanha, vereador, então esse é um primeiro teu. Isso. Lutar pelo fim das filas do SUS. Exatamente, é um problema crônico. Em 4 meses, o que tu acha? Consegue botar em discussão mais filas? Sem dúvida. Mais, assim? Eu tive numa reunião essa semana com o Conselho Municipal de Saúde e nós tiramos como encaminhamento lá, a gente construir, porque muito da questão das filas, exames e tal, é pactuado com o governo do estado. Então, muitas das questões não passam pela Câmara sobre as filas, né? Filas no sentido de atenção especializada, exames e cirurgias e tal, né? Então, eu conversei, lá na convenção do partido que nós tivemos, eu conversei com o deputado Sareta, que é o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, e esse foi o encaminhamento que nós tiramos na reunião do Conselho, da gente construir aqui na cidade uma audiência pública em conjunto com a Assembleia Legislativa para a gente encaminhar essas coisas. Assim, quais são os problemas que a gente tem? É problema no TFD, está faltando exame, está faltando dinheiro para exame, os exames que estão sendo encaminhados são exames necessários, são exames desnecessários. A gente ter tudo isso em mãos para saber qual é o tamanho do problema que a gente tem, né? E aí a gente poder fazer os encaminhamentos adequados a respeito disso, né? Então, só que qual que é o entrave que nós temos em relação a isso? Como nós estamos em período eleitoral, a Assembleia Legislativa impede que se realizem audiências públicas, né? Então a gente vai fazer isso se tudo der certo, na última semana de mandato, né, que já vai ser depois do segundo turno, para a gente encaminhar essa ação aqui para Criciúma e discutir essas questões aqui e poder fazer os encaminhamentos adequados. Exatamente, é importante esse tipo de discussão. É importante também as ações que devem ser feitas. Isso. Nós vamos fazer um intervalo agora, Júlio, né? E voltamos já já. Para você que procura um ponto comercial no centro de Criciúma, de excelente qualidade para seu escritório ou até mesmo na área da saúde, temos uma opção na Rua Anita Garibaldi, perto do Combo Atacadista. Salas amplas, totalmente reformadas. Para mais informações, ligue 48 996 39 0024 e agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel.
Uma ótima oportunidade para você no bairro São Simão. Uma casa ampla para morar ou investir, totalmente reformada. O imóvel conta com 2 construções no terreno, podendo fazer até 5 kitnets para aluguel. Uma grande oportunidade de investimento. Condições facilitadas. Este imóvel está disponível para aluguel ou venda. Agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Voltamos. O Júlio falou então da importância da redução e da solução do caso das filas do SUS. Um outro compromisso teu, formação e saúde do servidor público. A qualificação é muito importante. É importantíssima porque, sério, eu também sou servidor público, né? Eu sou psicólogo, sou concursado na Prefeitura de Sara lá desde 2016, atendo no ambulatório de saúde mental, onde é um serviço de atendimento especializado, né? Com uma equipe multiprofissional, com psicólogos, psiquiatras e tal, e o volume de atendimentos que os profissionais recebem, e falo da atenção básica também, é um volume muito grande mesmo. Muitas vezes incompatível assim, com a própria realidade, né? Então, o fato de estar sempre ali envolvido com os atendimentos, e o profissional precisa ter um momento para poder se reciclar, para poder formar, para poder ter espaços de interlocução com outros profissionais e tal. Então, muitas secretarias têm espaço em que esses diálogos acontecem, mas eu acredito que tem outros aspectos importantes também a respeito disso. Por exemplo, o incentivo para especialização, para pós-graduação, né? A gente precisa saber, por exemplo, como é que a prefeitura incentiva o servidor, não só na questão do ganho salarial depois de formado, mas também no próprio investimento que se tem, porque um curso de pós-graduação é muito caro, né? Então, quais são esses incentivos que a prefeitura dá e aí nós vamos construir isso junto com a secretaria para ver o que se pode encaminhar a respeito disso, o que já temos e onde é que a gente pode avançar, né? Mas seminários são fundamentais, né? Espaços, a prefeitura poder disponibilizar a estrutura para que o servidor possa ir num congresso, né, da sua formação, seja médico, seja psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfim, né? Então, são questões importantes para que ele tenha esse espaço de poder se reciclar e poder sempre isso trazer, né, como resultado final a melhora da qualidade do atendimento. Bacana. Júlio, as pessoas sempre gostam de saber um pouco da vida pessoal, dos hábitos ou do gosto dos candidatos, do político. Isso. Tem políticos, né, eles têm uma imagem do político e aí vai todo mundo no mesmo balaio. Sim. São ladrões, são corruptos, são interesseiros, não tem olhar para as pessoas, não se interessa pelas causas populares, pela ação social, né? O que tu faz? Quando tu está sozinho, qual é o teu dia, o que tu gosta de fazer? Certo. Algumas coisas eu gosto de fazer. Eu sou músico também, né? Sou baixista, tenho uma banda. Já tive mais bandas. Hoje eu tenho uma banda que se chama Cadillac, é uma banda que só toca anos 60. Beatles, Beach Boys, Elvis, né? Rolling Stones, Bob Dylan e tal. Então a música está presente na minha vida desde sempre. Assim, meu pai toca violão já há muito tempo. É misseiro, né? Toca nas missas, assim, todo final de semana tem uma missa tocando. E também eu gosto de praticar esporte, né? Eu sou corredor de rua, né? Embora hoje não no ritmo que eu gostaria de estar, né? Também por influência do meu pai e da minha mãe, que depois que ele se aposentou, ele começou com essa questão de corrida de rua. E aí, só que ele voa, né? Ele tem o pace dele nem se compara com o meu, assim, né?
Então, mas eu vou atrás principalmente porque a corrida de rua é um esporte barato, dá para fazer em qualquer lugar e ajuda a gente a manter a saúde física, a saúde mental, melhora a pressão arterial, melhora a saúde do coração, né? Então é uma coisa que eu também comecei já há alguns anos e não parei mais, assim. Então essa é uma questão importante. Sou casado com a Valéria está terminando a faculdade de Direito agora, tenho um filho de 13 anos, o João Luiz, também está começando a tocar. Bacana. Né? Então, e aí eu sempre, né, nasci e cresci aqui em Criciúma, morei no bairro Ceará ali minha vida toda, depois que eu casei fui morar no bairro, estou morando hoje no bairro Pinheirinho, né? Então, minhas raízes sempre estiveram aqui. Me formei aqui, né, em psicologia aqui, hoje faço mestrado em gestão em saúde também na Unesc. Tenho pós-graduação lato sensu em saúde mental. Então, toda a minha vida eu construí aqui, né? Embora sempre planejei, quando eu fizer faculdade vou fazer fora, mas no final das contas sempre fiquei por aqui mesmo, né? Tenho meus amigos e tal, família toda daqui, né? A família do meu pai e da minha mãe, ambas são do bairro São Cristóvão. Elas têm, as minhas avós eram uma rua do lado da outra, assim, né? Então, o bairro São Cristóvão também tem muita relação com muitas pessoas lá também. Verdade. Uma coisa que eu olho muito, que eu observo nas viagens que eu faço fora, viagens até particulares, que me interessa muito, como tu falou que é corredor, as calçadas. É uma preocupação muito que eu tenho sobre isso. As calçadas, cidades para pedalar, né? A gente viaja e vê como é que são em outros países, na China, que eles fazem só específico para eles. Tem 10 ações no Canadá só para pessoal que pedala. Criciúma. O problema também quando eu falo de calçadas é problema petit pavé, né, da complementação, que é o mínimo que tem que ser feito. Isso. Que uma prefeitura, qualquer prefeitura, não estou falando só dessa. Isso. Tu observa também esse tipo, a situação como estão? Sem dúvida nenhuma, assim. Como corredor de rua, eu saio muitas vezes lá do Pinheirinho, venho até aqui na Próspera pela Avenida Centenário e volto, assim. Às vezes eu vou pela avenida, às vezes eu vou ali pelo bairro comerciário, eu cruzando ali, né? E aí, assim, espaço para corrida não tem, né? Naquele lugar ali. É muito perigoso até fazer isso. Existe eu quero, nesses 4 meses, sério, eu quero deixar uma marca nesses 4 meses, que é apresentar para a cidade o plano municipal de arborização. O que significa isso? Além da questão, existe hoje o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Unesc está fazendo uma pesquisa fazendo um censo sobre em todas as ruas quais são as árvores que existem. Então eles estão concluindo esse censo, então eles vão ter contabilizados em todas as ruas da cidade quais são as árvores, qual é o tamanho, qual é a espécie, etc, etc, etc. E se a gente pegar ali o mapa da cidade, o Criciúma é um T, né? É um T, né? Se a gente pegar ali no T aqui, né? Nesse espaço aqui onde fica a região central, e a gente for pegar um mapa do clima da cidade, essa região aqui, ela é a região mais quente disparado, assim, em toda a cidade. E muito por quê? Pela questão do concreto, e essas cidades que tu citaste aqui, por exemplo, né? Cidades que têm uma urbanização mais avançada, a arborização ela cresce junto com a cidade, né? Ela cresce junto. Então, o que a gente precisa, o que a gente pretende construir? Primeiro nós vamos chamar uma audiência pública com a Demacre, com a Unesc e com outros atores que possam contribuir, né, com esse tema, para a gente construir um código municipal a respeito do plantio de árvores. E a gente, a partir disso, incentivar as pessoas a plantarem. Por exemplo, se o Sérgio quiser plantar uma árvore aqui na frente da casa dele, qual é a espécie mais adequada? Onde é que ele vai encontrar essa espécie? Né? Então, que a gente possa encaminhar isso, né? Eu quero encaminhar isso nesses 4 meses, mas também não só chegar e apresentar um projeto de lei diretamente, mas que a gente construa esse projeto de lei a partir da nossa realidade aqui. Curitiba, Porto Alegre e outras cidades que têm a questão da urbanização
bastante avançada, Florianópolis também tem esse código construído. Né? Então, toda ação de plantio de árvores precisa se basear a partir dessa questão. E aí, por que eu estou falando disso? Porque o calçamento também entra nesse plano. O calçamento ele é fundamental para que as pessoas tenham eu tive aula com a professora Terezinha, que já faleceu. A Terezinha me dava aula de psicologia ambiental. Conheço. Né? E ela sempre falava da questão simbólica que são as calçadas. Né? A partir do momento que tu está andando numa calçada e tu não tem a calçada termina ali, tu não tem como seguir, isso te traz uma sensação muito desagradável, né? Do ponto de vista de que o teu caminho acabou ali, né? Então é importante que o cidadão, e a gente aqui já está falando também de mobilidade urbana, a questão das bicicletas, né? De que o cidadão tenha as condições, por exemplo, a condição de saber que ele embarcar numa bicicleta, ele vai poder seguir um destino para onde ele quiser aqui na cidade e que esse destino vai ser seguro, né? Então, é uma questão importante que a gente tem que avançar aqui, né? Não é simples, obviamente, mas a gente precisa desse pontapé inicial, né? Eu tive uma conversa já com a Demacre, eles ficaram bastante entusiasmados com a proposta e estão abertos para que a gente dê continuidade disso, porque sozinho a gente não faz, né, Sérgio? Não vai, não consegue. Eu queria que tu me dissesse alguma coisa sobre 4 pessoas que eu vou citar. Vamos lá. Giovana Mondardo. Uma liderança muito forte na nossa cidade e acho que tem um futuro brilhante pela frente. Júlia Zanata. Um acidente de percurso. Jorginho Melo. Um aproveitador, já jogou de todos os lados, para onde o rio, onde a água cai, ele está indo. Merizio. E uma forte liderança de Santa Catarina e que soube reconhecer o seu erro, soube fazer sua autocrítica. Eu vi que a Câmara de Vereadores de Criciúma pediu 2,5 milhões para fazer propaganda. Sim. O que tu acha disso? O que eles podem fazer com 2,5 milhões? E quem joga para a torcida ali dentro da Câmara? Então, eu não tenho condições de apontar nomes sobre quem joga para a torcida e quem não joga, assim, né? Eu acredito, Célio, que a democracia ela tem um custo financeiro. E o cidadão, ele precisa saber o que a Câmara faz. E ele precisa saber não estou entrando no mérito do valor, se esse valor é justo ou não, né? Mas é fundamental que os poderes, né, no caso aqui do município, o executivo e o legislativo, eles não sejam somente não aconteçam somente dentro do gabinete. É claro que os vereadores eles têm as suas responsabilidades de divulgar os seus próprios mandatos, mas tem as ações institucionais do Poder Legislativo que precisam ser divulgados, assim, né? E eu acho que esses 2,5 milhões eu acredito que seja anual, né? O valor anual, né? Então, e aí tem as produções, tem as inserções, tem todas essas questões que precisam ser encaminhadas, assim, né? Como eu te disse, eu não sei se é um valor justo ou não, mas a democracia ela tem um custo financeiro, né? E a gente precisa garantir que os poderes consigam chegar no cidadão, para que o cidadão muitos acabam não tomando a iniciativa de saber o que está acontecendo. Então, o poder, por representar todos da cidade, precisa chegar até eles. Né? Precisa chegar até eles. Então, esse dinheiro, ao estar disponível, precisa ser usado com esse fim. Né? Um fim institucional, um fim com isonomia, que seja usado com isonomia. Né? Então, acredito que utilizado para esses fins, né, ele tem uma função importante. Faz sentido. Não sai daí, já voltamos com o programa Democracia em Dia no canal 19.
Se você procura uma sala comercial ampla com ótima localização, você encontrou. Localizada no edifício Portal das Flores, aqui no bairro São Luís, na Avenida Luiz Rosso. Uma área de crescente valorização e excelente visibilidade. Sala ampla, com a opção de ampliação com um mezanino. Disponível para aluguel ou venda. Para mais informações, ligue 48 996 39 0024 e agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Morar bem faz a diferença. Residencial Jardim dos Lírios. Ótima localização ao lado da Via Rápida, no bairro Ana Maria. Apartamento com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e vaga de estacionamento. E esse imóvel está disponível para aluguel. Para mais informações, ligue 48 996 39 0024 e agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Voltamos com o programa Democracia em Dia, na RTV, canal 19. Júlio, vereador Júlio, você acha que o debate político deveria ser mais incentivado em escolas e universidades? Boa pergunta, Célio. Eu acho que as escolas e as universidades, elas são um verdadeiro laboratório de lideranças políticas. Eu vim do movimento estudantil. Eu fui presidente de Grêmio Estudantil, fui presidente do Grêmio da SATIC e vice-presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas, né? Depois que eu fui para a faculdade, daí resolvi estudar, né? Focar mais nos estudos, porque o movimento estudantil tira um tempo muito grande. Assim. É verdade. Mas foi uma grande escola para mim, o movimento estudantil, porque a gente aprende, além de se expressar publicamente, a gente aprende a organizar uma reunião, a gente aprende a mobilizar atividades, a gente aprende a organizar atividades políticas, a gente aprende a defender pautas, né? Então foi uma grande escola, assim. Acho que as escolas, uma forma das escolas incentivarem o debate político é através do Grêmio Estudantil. Porque uma coisa é a gente discutir o que está acontecendo lá, etc. Tal, e uma coisa é a gente ser ação, né, realizar ação política mesmo. Né, no meu espaço que eu ocupo ali, o que eu vou defender, o que eu vou buscar, o que eu vou querer. Né, e aí isso nos coloca em outro papel, além de cobrar, nos coloca no papel de fazer. Então isso faz toda a diferença, assim. E as universidades, obviamente, né, nos DCEs, nos CAs e tal, são espaços de grandes laboratórios de lideranças políticas, né? Então é fundamental, sim. Mas claro, além da discussão prática, também fazer discussão teórica, né? Quais são os poderes, como é que eles são estruturados, para que eles servem, como é que é o nosso processo democrático aqui no Brasil, como é que funciona em outros países, né? Conhecer a realidade da democracia de outros países, que é diferente do Brasil, né? E então, somado a isso, eu tenho certeza que a gente vai formar cidadãos mais politizados. Exatamente, é importante isso aí. Sobre a eleição, sobre a nossa eleição desse ano, em Santa Catarina. Uhum. O que é melhor para o estado de Santa Catarina? Quem vai se eleger? Quem que deve se eleger? Então, eu saí agora de uma convenção em que esse campo que eu faço parte, que é chamado Campo Democrático, com a nossa federação, que é PT, PCdoB e PV, além do PSOL, do PDT e do PSB, né, somos um total de 6 partidos, saímos dessa convenção com o Gelson Merizio como nosso candidato a governador do estado. Se a gente olhar para a última eleição, Célio, o PT em Santa Catarina, talvez o estado mais bolsonarista do Brasil, levou o Décio Lima para o segundo turno. Exatamente. Né? Décio Lima, que foi agora nesse último período presidente do SEBRAE, agora vai a disputar o Senado junto com a Frane Beaupré.
Então, o nosso desafio aqui vai ser casar as eleições Lula e Merizio, né? Então, a nossa palavra de ordem é Lula é Merizio, Merizio é Lula, e casar os votos na disputa para o Senado. Então, quem vota Décio vota Merizio, quem vota Décio vota Frânio, quem vota Frânio vota Décio. Essa vai ser a nossa palavra de ordem para as eleições, assim. Então, eu acredito muito o Merizio, ele abraçou a esquerda e a esquerda abraçou ele, né? Em 2018 ele fez campanha para o Bolsonaro, ele se definia como bolsonarista, e nesse meio tempo, principalmente ali depois da pandemia, de todo aquele processo que o Brasil passou, ele reviu suas posições e hoje é um crítico ao governo Bolsonaro e também um crítico ao governo Jorginho Melo, né? Uma pessoa que está muito por dentro do que está acontecendo no estado de Santa Catarina, seja com relação à segurança pública, seja com relação à pobreza. Ele ressalta sempre muito a questão de que em Santa Catarina nós temos 300 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. Essa vai ser uma questão central nele. Tem a questão de que de antes dos anos 2000, hoje nós temos um efetivo policial menor do que nós tínhamos naquele período. Então essa questão da segurança pública é importante, não tem como a gente exigir segurança pública se não tem policial na rua, né? Então é uma liderança que muito me surpreendeu. Eu achei que seria muito difícil, se tu lembrar, né, Célio, a eleição do VDEQUIM, o PT não abraçou a candidatura dele, né? E o VDEQUIM nem era uma pessoa tão difícil assim de se abraçar, né? O Merizio, em tese, seria muito mais difícil, né? Mas não foi o que aconteceu, assim. Então, a militância compreendeu a importância da candidatura dele. Então, nós estaremos levando o Merizio aí junto com a figura do presidente Lula. E a gente está bastante entusiasmado com isso. Até tu já respondeu uma outra pergunta que eu ia fazer. Como é que o pessoal enxerga o Merizio dentro do partido? Então, como eu te falei, eu achei que seria... Pessoalmente, eu achei que seria difícil. Eu também achei mesmo. Achei que seria difícil. Mas é que o PT, sério, ele vem num processo de amadurecimento, vamos dizer assim. Começou, sabe onde? Lá em 2002, quando o Lula chamou o Zé Alencar para ser vice dele. Lá foi uma guerra. Foi difícil, e aí, quando iniciou o primeiro mandato do Lula e o Zé Alencar se mostrou um vice fenomenal, exemplar, né? Começou assim, não, peraí, o velhinho lá tem razão quando diz, né? E aí depois, né, com a escolha do Alckmin, também foi tranquila, não foi? Foi tranquila. O PT absorveu, não foi nem, não, temos que aceitar o Alckmin. Não, tem que ser o Alckmin. Tem que ser o Alckmin. E o Alckmin também se mostrou um vice exemplar, né? E agora? Vai ser quem? Já definiram? Eu acredito que será o Alckmin. Acredito que será, não tem como não ser, né? Ele mesmo já disse que se não for vice, ele então tá fora, não vai lá para Pindamonhangaba, lá, vai para lá e vai ficar por lá. Mas acredito que será assim. As políticas de primeira infância, elas são relevantes para a democracia? As políticas de primeira infância de saúde? Fundamentais. Eu me preocupo muito com isso. Porque é uma questão de acesso à saúde. E eu citei antes ali a respeito da questão do Programa Saúde da Família, que reduziu a mortalidade infantil no Brasil de forma absurda, assim, né? Se a gente olhar os dados de mortalidade infantil nos anos 80 e comparar com hoje, é uma coisa de outro mundo, assim, né? O que a gente avançou de lá para cá, assim. Então, olhar para a primeira infância e garantir, primeiro, né, um crescimento saudável, não só com alimentação, mas com moradia, com educação, com acesso à cultura, com acesso aos serviços, a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter uma população mais saudável para o futuro. Júlio, pensando em Criciúma, qual é a tua melhor memória desde que tu entrou na política? Desde que eu entrei na política? Aqui em Criciúma. Vou te falar. Foi uma memória, eu tenho, né, minha vida, meus pais são do PT, e embora eu não tenha entrado no PT por causa deles exclusivamente, mas participei muito do PT aqui nas vindas, né, nas campanhas, enfim, né?
Então, a minha relação com o PT é uma memória muito afetiva, né? E as vindas do presidente Lula aqui sempre foram muito emblemáticas para mim. E eu me lembro de uma que eu estudava na SATIC ainda, e aí foi antes da campanha do Décio, acho que não lembro se foi em 99 ou se foi no início de 2000, acho que foi no início de 2000. E aí nós fizemos uma atividade política ali na Praça Nereu Ramos, e eu saí da escola, fui lá para o campo do Criciúma, que o Lula ia descer lá de helicóptero no campo do Criciúma, no estádio, No gramado. no Heriberto Wilson, e aí nós recebemos ele ali e fomos caminhando até a Praça Nereu Ramos com ele, aí estava o Milton, estava o Serafim, estava o Décio, e o Décio já era o nosso candidato a prefeito naquela eleição ali. Então a vinda do Lula aqui para mim, naquele momento, porque eu já tinha encontrado com ele em outros momentos, mas eu não tinha noção ainda da figura que ele representava, né? Tamanho, né? Do tamanho. E ali ele ainda não era presidente, mas já tinha uma noção de da liderança que ele era. Então foi uma memória que eu tenho de eu saindo da escola, eu esperar ele ali no campo, depois a gente ir caminhando até a Praça Nereu Ramos. E a pior memória que tu tem? Ah, essa tu deve saber qual é. Foi o golpe que o Décio Góes, eu chamo de golpe, né? O bis, né? Que o Décio foi eleito em 2000 e reeleito, né, em 2004, mas aquele mandato nos foi tirado. Acho que é uma coisa que quem estava no PT naquele período sofreu muito, assim, porque foi algo muito injusto. Foi por conta de uma frase, né, de Criciúma felicidade, né, que foi usado. Então jamais alguém poderia perder um mandato tão bonito que foi construído naquele período por conta de uma frase, né? Então, e o Décio é uma das referências que eu tenho aqui na cidade de liderança, de como se deve fazer política, assim. Eu acho que ele é uma referência para isso. O que tu quis dizer outro dia, eu discutei, Uhum. talvez o GAECO deva ter uma sala na prefeitura de Criciúma. Porque naquele período nós estávamos tendo ação do GAECO a cada mês, né? Então talvez se eles tivessem uma salinha ali já facilitaria muito mais o trabalho deles ali, e já conseguiria gastar menos com logística. As pessoas te conheciam também. Como você fala quando você está realmente brabo? Como é que eu falo quando eu estou brabo? As pessoas vão sentir e saber. Eu aumento meu tom de voz. Eu falo mais alto. Um pouco bem alto, assim. Isso. Eu falo mais alto. Na Câmara não teve ainda nenhum momento desse aí? Não. A Câmara é uma paz tranquila. Até o momento a gente não debateu nada a respeito do meu posicionamento político e do posicionamento político de outros. Em algum momento eu acredito que vai acontecer. Mas tu acha que eles não querem puxar esse assunto contigo? Assim? Tem que temas tem que provocar. Eu estou aberto a debater qualquer tema lá. Inclusive deixei no dia da posse, eu falei, olha, o que a gente precisar discutir, eu vou discutindo, eu respeito, né? Nós temos que respeitar nossas divergências, mas eu estou aqui para defender minhas posições, para defender a minha forma de enxergar o mundo, né? E se eu for atacado, obviamente eu vou responder no mesmo tom. E tu sente isso lá? Uma certa rejeição contigo? Não. Em função de ser oposição? Não. No dia da posse, muitos companheiros do PT estavam lá, e inclusive o prefeito Décio Góes, o ex-prefeito Décio Góes estava lá, e ele foi muito elogiado, muito saudado lá, por diversos vereadores de diferentes partidos, do PSD, do PL, enfim. Então não vejo nesse momento, né? Não vejo essa rejeição, né? Esse é do PT, vamos deixar lá. Não. Sou um vereador eleito com as mesmas condições e as mesmas capacidades, né? As mesmas ferramentas e os mesmos instrumentos que ele tem à disposição. Então a gente vai usar isso junto. Eu achei engraçado no teu último debate, na tua última apresentação, quando tu foi nomeado. Uhum. O gabinete vai estar sempre aberto. Eu sempre quis falar isso. Sempre falar isso, exatamente. Porque foram algumas eleições, né? Que eu tinha passado a respeito disso e a gente não teve sucesso em nenhuma delas.
E aí essa fez com que a gente conseguiu abrir o gabinete, né? Ter o gabinete e deixar o gabinete aberto. Então eu sempre quis falar isso para que as pessoas pudessem procurar lá quando fosse necessário. Independente de... Independente. Né? Então essa questão do diálogo lá na Câmara, sério, eu tenho levado muito a sério. Assim, eu converso com todo mundo. Não vejo denominação política, eu vejo defesas de pautas, né? defesas de ideias. Né? Se há divergências nisso, a gente vai debater sem problema nenhum e vida que segue. Tu autorizaria o eleitor a auditar as tuas contas enquanto vereador? Sem dúvida. E você acha que tem que ser, no geral, isso aí, que as pessoas deviam ter esse auditar tipo as de contas, postura? tu diz que tipo... Quer dizer, o teu trabalho, vamos dizer, os teus 4 meses. Certo. Quem quiser saber o que eu vou fazer com o está sendo dinheiro, feito. Sim. o que tu prometeu e o que tu vai... Sim, não, porque o mandato de vereador ele não tem verba de gabinete, como tem deputados estaduais e federais, né? Ele tem 2 assessores e o seu gabinete à disposição. Mas tem esses custos também. Oi? Tem esses valores. Exatamente, tem esses custos. Mas isso é igual para todos os vereadores, né? Isso não muda, né? Mas eu acho que a ação de cada vereador tem que ser acompanhada. O que cada um está propondo, o que aquilo que ele está propondo vai fazer diferença na minha vida, né? Isso eu acho que tem que ter. E isso, nesse sentido, a Câmara ela é muito bem estruturada. Assim, todas as sessões, todas as pautas elas são colocadas lá, tá tudo muito atualizado. Então basta acessar lá, tu vai saber o que está sendo votado, o voto de cada vereador. Né? Então, eu acho que isso... E, inclusive, incentivar as pessoas a participarem das sessões, né? Das sessões ordinárias, que já é importante. Bacana isso aí. Uma coisa que eu acho interessante, o voto. Uhum. Nós vamos ter 5 milhões aqui em Santa Catarina, 5.726, vamos por assim. Uhum. Qual o valor que tu dá para o voto? O valor financeiro? Não. O valor do voto, para as pessoas sentirem realmente o valor que eles têm. O valor, entendi. Isso aí pode trazer problemas futuros se não escolher a exato. pessoa. Eu acho que... Por isso, não, deixa eu só terminar. Desculpa. Flávio Bolsonaro ou Lula? Quando eu pergunto para ti agora, falando do voto, e tu vai dizer Flávio Bolsonaro, Lula, Renan e tal. Qual que tu acha que tem que ser mesmo o próximo presidente? Entendi. Vamos lá. Tu queres que eu fale de um por um? Não, pode ser no geral. Tá, vamos lá. Então, eu acho que muitas pessoas, eu não posso generalizar isso, porque Criciúma em especial costuma dar muita atenção para o debate político. Embora não seja a maioria da população que faça isso, mas aqui o debate político ele é mais efervescente, assim, né? E as pessoas poderiam, mas a maioria das pessoas sequer lembram de quem votaram na última eleição. Exatamente. Né? Então, eu acredito que o meu candidato, né, não sei se pode falar candidato, mas pré-candidato, é o presidente Lula, né? E acho que ele tem uma condição nessa eleição, Célio, também diferente, que é uma condição muito parecida com que eu falei do Arlindo aqui em Criciúma, que ele eu acho que desde 89, quando ele foi candidato a primeira vez que ele é candidato único no campo da esquerda. E isso abre um precedente de que ele tenha condições de vencer no primeiro turno. E a última pesquisa Quest deu sinais de que isso pode acontecer. Ele estava com os adversários todos somando 51% dos votos válidos e ele somando 49%. Então basta um pequeno, né, muita coisa pode acontecer até a eleição e pesquisa não é resultado não é previsão, né? É uma fotografia do momento. Então se o Lula conseguir manter isso até as eleições, acho que tem a grande chance de se encerrar essa eleição no primeiro turno. Era isso que eu ia perguntar. Vamos dizer, nós estamos a 60 dias, um pouco mais, da eleição. Uhum. Flávio Bolsonaro, direita. Isso. Né? Aí tem mais os outros também. Vou citar o nome que todo mundo já sabe. Certo. Caiado, Renan, Isso. Zema e tal. Isso.
Então acho que se for para o segundo turno, essa turma se junta? Se junta, com certeza se junta. Tem uma turma aqui e outra turma ali. Com certeza se junta. Mas isso já está bem definido, né, no Brasil. Eu gosto muito de acompanhar a pesquisa Quest porque ela é bem detalhada, né, nesse aspecto sobre... Eu gosto muito dessa pesquisa Quest porque ela é bastante detalhada, assim. E fala, além da questão da estratificação regional, ela fala da estratificação por renda, por religião, né, por idade, né, por escolaridade, enfim. Então, o que me chamou a atenção nessa última pesquisa Quest? Primeiro, entre os independentes, as pessoas que não dizem nem Bolsonaro nem Lula. O Lula estava perdendo feio, cresceu nesse campo. Entre evangélicos, o Lula perde, mas diminuiu a diferença. Entre católicos, o Lula ganha, ampliou a diferença. Né? Entre pessoas mais jovens, ele estava perdendo feio, empatou. Né? Então, em todos os campos, em todos os estratos ali que a gente ia observar, ele tem conseguido avançar significativamente. Inclusive, lá no Sudoeste, no Sudoeste o Lula passou. Ele estava perdendo para o Flávio, passou o Flávio. No Centro-Oeste ele empatou. Né? Tu diz no Sudeste. No Sudeste, isso. Sudoeste não, no Sudeste. No Sudeste ele passou e no Centro-Oeste ele empatou. Então, são sinais que eu tenho observado, e isso muito por questões de políticas públicas que agora começam a surtir efeito, a população começa a compreender como o fim do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e gradativo para quem ganha até 7 mil, até 9 mil. A questão do desenrola 2.0, a população muito endividada, a postura do governo federal com relação às bets, de bater de frente com as bets, né? Embora não consiga proibir ainda, mas acho que tem que proibir. Estão fazendo alguma ação contra isso? Estão fazendo. Agora o governo federal lançou um site para que as pessoas possam se desinscrever diretamente por lá em todos os sites de aposta que tiver. Então lá tu já tira né? Porque essa questão da aposta é um problema de saúde pública. Né? Eu tenho recebido no consultório cada vez mais pacientes com ludopatia, que é o vício em apostas, né? Exatamente. Então, isso é uma epidemia no país. Uma epidemia no país. Então, tem que encarar de frente. Tem que encarar de frente. É preocupante isso aí, né? E por que tu acha que o Flávio não deve ser presidente da República? Porque eu acho que o Flávio ele não representa um pensamento de sociedade. Ele representa, único e exclusivamente, um projeto de família. Tanto que haveria outros candidatos no campo da direita que teriam mais condições de disputar. Mas a família preferiu não abrir mão, eles preferem perder a eleição para manter controle do grupo político do que passar o bastão. Né? Então, é um projeto de família, único e exclusivamente, que aconteceu da mesma forma que eu falei da Júlia ali, que foi um acidente de percurso, o Bolsonaro foi um acidente de percurso. Também, da mesma forma. Por uma série de questões que vinha acontecendo no país e tal, mas foi um acidente de percurso. E acho que não vai se repetir mais um acidente de percurso como esse. Acredito que o que vai acontecer daqui para frente vão surgir outras lideranças no campo da direita que vão disputar esse espaço, que vão disputar esse espólio. Né? Mas a gente não pode mais admitir que uma liderança política de direita ou de esquerda venha a questionar a lisura das eleições, que venha questionar a eficácia da vacina, né? Então, são questões primordiais que uma liderança tem que ter, né? Dos 700 mil pessoas que eu tenho certeza foram muito mais, muitas não foram contabilizadas, 700 mil pessoas que morreram na pandemia de Covid, poderia ter sido muito menor isso se não houvesse a omissão direta do presidente da República, e ele nem foi julgado por isso ainda. Esse antes da questão lá de ele ter se tornado inelegível por ter questionado pela ação que ele fez lá com os embaixadores, né, que gerou todo o processo que ele acabou sendo colocado a não poder disputar as eleições, né, sendo ficado inelegível. Eu acho que o principal processo que ele precisa ser julgado
é a omissão na pandemia. Isso, para mim, foi um crime sem precedentes no país, sem precedentes. Nunca imaginaria que o presidente da República iria tomar uma postura de que as pessoas não podem se vacinar. Então, acho que isso acho que é uma questão que eu acredito que ele deva ser julgado por isso ainda. Para terminar a nossa conversa, então, se você fosse pedir alguma coisa para político, encontrasse na rua um político, se não fosse político, Tá? uma pessoa comum, Um cidadão. um cidadão, o que você pediria para ele? O que tu diria para ele? De qualquer esfera? De qualquer esfera. Tá. Chamar de vagabundo, chamar de ladrão, chamar de bom eleitor, pedir para ele tomar cuidado. Sempre que eu encontrei lideranças políticas na rua, eu, independente do espectro político, eu sempre tratei com respeito, né? Inclusive pessoas que eu abomino na política, como é o Clésio Salvaro, né? Eu, quando tive a oportunidade de conversar com ele, eu conversei como nós estamos conversando aqui, mas acho que ele espero que não volte à prefeitura mais. Então, sempre quando eu encontro alguma liderança política, eu falo de questões daquilo que ele representa, né? Quando eu encontrei o Salvador, eu encontrei na inauguração da Rua Converta e cobrei dele que aquilo lá já era um absurdo. Porque eu fui na inauguração e na inauguração já tinha goteira, já mostrou que era uma obra que foi um desperdício de dinheiro público, né? Então, eu acredito que ao a gente se deparar, né, que a gente não se deparar com lideranças políticas, seja do nosso campo ou não, que a gente faça com que eles exerçam o seu papel, o qual estão nos representando lá, e que leve as nossas demandas para eles, assim, mas sempre tratando com respeito. Exatamente. Só então a última vez que eu me lembrei. A Câmara de Vereadores está fazendo o trabalho principal dele, fiscalização? Então, a Câmara de Vereadores, como instituição, ela tem que fazer esse papel, né? Ela faz isso em todas as sessões, encaminhando requerimentos, encaminhando indicações e tal, né? Mas eu espero aumentar, né? Eu, pessoalmente, né, espero aumentar a fiscalização, porque, né, eu não me considero oposição ou base do governo, não sou nenhuma das duas coisas, eu sou um vereador independente lá. Naquilo que eu puder dialogar com o prefeito, eu vou dialogar, naquilo que eu discordar dele, eu vou discordar, né? Então, e quero deixar isso muito claro para ele, né? E sempre no campo da política, sempre no campo das ideias, a minha divergência vai ser. Então é isso que eu quero deixar claro e pelo fato, e é possível a gente construir as coisas dessa forma, né? Construir as coisas com o executivo quando for necessário e cobrar daquilo que quando tiver que ser cobrado, porque certamente eu e o prefeito Vaguinho temos visões diferentes de mundo e nós vamos divergir em algum momento, mas certamente nós temos convergências também, naquilo que a gente convergir eu não terei problema nenhum de concordar com ele. Eu sempre falo aqui, até eles podem saber, que a divergência de ideias é para achar a solução exatamente. Né, no caso. Júlio, muito obrigado pela tua presença aqui, foi uma conversa interessante, muito bacana, agradeço. Agradeço o convite, foi um prazer conversar contigo, adoro conversar sobre essas questões, e estamos juntos aí, no que precisar é só me procurar. O programa Democracia em Dia, ele passa toda quarta-feira às 22 horas, na RTV Canal 19, e no Democracia em Dia também. E repete sexta-feira às 21 horas, às 23 horas.